Fala galera, beleza? Quem tá falando hoje é Pedro Tiroli, trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez de novo aqui com Fundamental Estudos. Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história. E o assunto dessa vez é povos do passado. Então vocês já reparam no seu grupo de convivência que há costumes vindos de povos passados? Então nesse vídeo nós vamos conhecer alguns povos que viveram na antiguidade. Isso depois da vinheta. Para começar então vamos falar sobre os sumérios. Eles viviam na Mesopotâmia, região do atual Iraque. E os sumérios também desenvolveram uma escrita chamada escrita cuneiforme. Os sumérios eram ótimos construtores, principalmente em obras de barragem de rios e irrigação. O motivo disso é que a sua produção de alimentos dependia das cheias, período em que os rios transbordavam e tornavam as margens mais férteis. Suas principais cidades eram Ur e Uruk, as primeiras de que se tem registro na história. Do ponto de vista religioso, eram politeístas e construtores de templos chamados zigurates. Os próximos dessa lista são os babilônios, ou povos amoritas, que ocuparam uma das mais famosas cidades da antiguidade. A Babilônia. Era localizada na Mesopotâmia e era desejada por muitos povos que ocuparam a região, pois a vida era muito difícil no deserto. E os refúgios, como as cidades às margens dos rios, eram muito visados. Na história do povo babilônio, alguns fatos importantes se destacam. O primeiro deles é o governo de Hammurabi, imperador que foi responsável por escrever o primeiro código de leis de que se tem conhecimento. O Código de Hammurabi estabelecia deveres e punições de todo o cidadão babilônio. Além dele, o imperador Nabucodonosor foi importante. Ele desejava expandir o seu poder e as fronteiras do império por meio de exércitos muito fortes e bem treinados. Seu governo ganhou ainda mais destaque por causa das suas obras arquitetônicas, como os Jardins Suspensos da Babilônia e a Torre da Babilônia. Agora vem os maias. A civilização maia desenvolveu-se na região da Mesoamérica, mais especificamente no atual México, na península de Yucatán. Os maias não se organizavam em uma estrutura unificada e suas cidades eram independentes uma das outras. Não havia uma figura de um imperador para comandar toda a sociedade, o que era o caso dos babilônios. Cada cidade possuía seus líderes políticos e religiosos. A organização da sociedade era hierarquizada. Cada pessoa recebia suas funções e vivia de acordo com o grupo que pertencia. Os nobres governavam, tinham mais privilégio e eram vistos com mais importância do que os camponeses. Estes viviam do cultivo de vegetais, como milho, feijão, pimenta e mandioca. A região maia era politeísta. Na arquitetura, esse povo se destacou na construção de pirâmides e de templos religiosos. O próximo são os astecas. A civilização asteca, como a maia, viveu no continente americano, no território do atual México. Os astecas fundaram um império e sua capital chamava-se Tenochtitlan. É isso aí. Conforme expandiam seus domínios, pois era uma sociedade guerreira, eles submetiam outros povos. A sociedade asteca era hierarquizada. Era chefiado por um imperador e seguida de outros grupos. Os astecas desenvolveram muitas técnicas em relação à produção de alimentos, como pimenta e milho. Praticavam uma religião politeísta e eram grandes construtores. Os templos astecas eram utilizados pelos sacerdotes em épocas de fim de ano para agradecer aos deuses. E assim como os maias, eles desenvolveram o seu próprio calendário. O próximo e último, que é um dos meus favoritos, os gregos. Pedro, é o último? Mas então como é que não vai ter os egípcios? Galera, os egípcios, eles precisam de um vídeo inteiro, então eu não vou fazer nesse, beleza? Eu tenho que fazer um vídeo inteiro apenas sobre os egípcios, porque a história é muito doida, cara. Enfim, vamos para os gregos.
Ao longo do mar Mediterrâneo, localizado no continente europeu, formou-se a civilização grega, com povos de origem indo-europeia que migraram para a atual localização da Grécia. A civilização grega foi uma das mais importantes da antiguidade, mantendo-se por muito tempo e passou por períodos diferentes, cada um deles relativo a uma série de fatos importantes. Assim como a dos maias, a civilização grega era formada por cidades e estados independentes uma das outras. Ou seja, cada um decidia o que se relacionava com a vida de sua respectiva população. As principais cidades eram Esparta e Atenas. A maioria das cidades-estado gregas foi governada por monarquias e posteriormente por representantes do povo, visto que a Grécia é o berço da democracia. Os gregos, assim como os outros que falamos, viviam do plantio de alimentos, como trigo e oliveiras. Viviam do pastoreio, da produção de artesanato, da navegação e do comércio no Mediterrâneo. Sua religião era politeísta, com deuses como Zeus, Atena, Poseidon, Ares e muitos outros. E além disso, os gregos se destacaram por suas produções teatrais, especialmente com as comédias e tragédias, e por suas construções que impressionam, como as da Acrópole de Atenas. E você sabia que realizavam os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga? Bom, galera, eu vou finalizando. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E agora, nesse final de vídeo, eu quero que vocês comentem qual dessas histórias de povos do passado você gostou mais. Então, galera, um beijo pra todos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!